Ela é comunicadora e gestora de projetos, formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, tem mestrado em gestão de conteúdo digital pela Universidade de Barcelona em 2009 e pós-graduação em jornalismo pela Universidade Autônoma de Madrid e El País em 2011. Sua experiência profissional inclui comunicação corporativa, mídia impressa e online, publicação editorial, produção musical e teatral e tradução e interpretação em inglês, espanhol, italiano, além do português. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Beatriz Borges. Bia, seja bem-vinda ao Projeto Memória, que bom te rever. Muito obrigado por você ter reservado um tempo para bater esse papo comigo, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui. Mackenzie é sempre casa para mim e até hoje tenho todos os amigos daí, conservo muita gente, então é um prazer para mim estar aqui e poder ter essa honra de falar com você hoje. Muito Então, feliz. quase 20 anos depois que você se formou, vamos começar lá do começo, Bia. Por que você escolheu jornalismo? Eu tinha uma professora de português que era muito entusiasta que eu escrevesse, me apoiava muito desde os 12, 13 anos ali. E ela publicava as poesias que eu escrevia no Jornal da Cidade, lá do interior, que eu morei em Cosmópolis, cresci em Cosmópolis, que é uma cidade perto de Campinas, né? E todo mundo falava que eu escrevia bem, falava, você poderia ser jornalista, tal, você se expressa bem. E eu acabei indo para a faculdade por conselho de todo mundo que me conhecia, né? E com o tempo eu fui percebendo que era uma faculdade que me dava milhões de possibilidades, não só de ser jornalista, mas também de trabalhar com comunicação, trabalhar com escrita, e é o que eu faço hoje. Eu escrevo, tenho um livro infantil publicado, e gostaria de continuar nesse caminho de publicar livros, que é o que eu gosto de fazer, realmente. Você chegou ao Mackenzie por indicação de alguém? Você já conhecia a universidade? Não, eu conhecia apenas a Casper Libero na época, que tinha muita fama. Em São Paulo, a segunda referência que eu tinha era Mackenzie, dos meus amigos que estudavam Direito. Então, eu sabia que tinha muita referência no Direito e que tinha um curso de jornalismo. E quando eu vi o curso, eu achei bem interessante e acabei me inscrevendo no vestibular, porque eu queria estar em São Paulo. Eu tinha esse medo de aprovar na Unesp, acabar indo para Bauru no fim do mundo e falar, gente, como é que eu vou ter saída laboral de tudo, né, na vida? Morando no interior é bem complicado, então eu queria estar em São Paulo e o Mackenzie me permitiu isso, né, estar ali no centro e eu morava na frente da faculdade ainda, então você imagina todas as festas que a gente não fazia, né, em Eu, casa. eu imagino. Era um ponto de referência, era maravilhoso, foram 4 anos lindos, foi muito, muito bom. Você falou dessa questão, né, de claro, a faculdade a gente não é só a sala de aula. O que você acha que teve mais influência, Bia, para sua carreira ou para sua vida mesmo, enfim, disciplinas, a relação com as pessoas? O que você acha que você conseguiu aproveitar aqui da universidade? Para mim, a fundamental foi totalmente a parte humanística, sociologia, estudar psicologia, são coisas que te dão uma base muito sólida de conhecimentos que ninguém tira isso de você, porque o resto das outras coisas, as tecnologias vão mudando e você precisa se atualizar como profissional de qualquer forma, mas o que você tem de aula de teoria da comunicação, aquilo é aquilo, entendeu? Isso não muda. E como eu também segui durante os anos da faculdade, eu acabei fazendo, né, iniciação científica, depois fiz mestrado. Então, toda essa base teórica, para mim, foi muito, muito importante. Semiótica da cultura. Então, são matérias que até hoje eu tenho, assim, referência e lembrança mesmo das aulas. Eu era muito nerd também, temos que dizer isso, que não é todo mundo que lembra das Uhum. aulas, mas eu ainda tenho cadernos e tudo anotado, porque para mim era muito importante esses conhecimentos da minha formação como jornalista. Eu me lembro que você tinha uma pegada teórica muito forte, que você gostava de teoria. Passado esse tempo todo, logo que você se formou, alguns anos depois, caiu a obrigatoriedade do diploma, né, no Brasil para o exercício legal da profissão. Você acredita ainda que é importante a formação acadêmica para um comunicador barra jornalista? Nossa, totalmente. E eu trabalhei com pessoas que não tinham formação em jornalismo, que acabaram, né, conseguindo carteirinha através de publicações de site, de blog e tal. Eu acho que tem uma coisa do jornalismo que é a ética e o rigor, que são dois aspectos que só a faculdade te dá.
É muito difícil que na prática da profissão você encontre profissionais que levem em consideração esses dois aspectos. E a faculdade te dá essa base, que realmente você precisa falar de determinados assuntos de uma determinada maneira e com muito rigor no que você está dizendo. Você não pode pegar e inventar coisa ou colocar palavra na boca de entrevistador. Ou seja, existem coisas que você precisa aprender, de técnicas também, de entrevista e de como se colocar, de como fazer perguntas incômodas, que esse tipo de treinamento, se você não tem, é difícil você ganhar na vida real, sabe? Eu acho ainda muito importante a faculdade de jornalismo, mesmo com não sendo mais obrigatório o diploma e tendo trabalhado com profissionais que não tinham, eu vejo muita diferença. Na tua época não tinha rede social, né? Tinha lá uma coisa. Você sabe que eu fiz essa pergunta Tinha para. Orkut. É, eu perguntei isso para Elô, né? Nossa amiga Elô, e ela falou assim: graças a Deus não tinha rede social, né? Eu falei, mas você não é É verdade, é um adepta? inferno. Eu falei, Nossa. ela falou, a questão não é ser adepta da tecnologia ou não, a questão é a quantidade de lixo, né? A resposta dela foi mais ou menos essa. Você acha que isso foi prejudicial para a comunicação de forma geral? Eu acredito que todo mundo agora é jornalista, né? Principalmente eu vejo outras gerações, né? Por exemplo, dos meus pais, que acreditam em tudo que recebe. Ah, mas isso daqui eu recebi no WhatsApp. É um vídeo, tem o cara falando, como é que você não acredita? Então, a capacidade de reconhecer o que é uma fake news é uma coisa, e é difícil você transmitir isso para as pessoas, assim, todo mundo que tem essas teorias da conspiração tá nessa, né, de tentar achar quem que falou disso primeiro, de onde veio essa informação, como é que você vai checar. Então, cada vez se faz mais necessário, agora com o Facebook também tirando todos os filtros, eles, aqui em Barcelona mesmo, demitiram o prédio inteiro, eram 1.700 pessoas trabalhando, que faziam moderação de conteúdo, e tinham muitos brasileiros lá também, e demitiram todo mundo, fechou a planta, porque não interessa mais filtrar, né? Cada um que fale o que quiser. Então, o jornalismo se faz ainda mais necessário, desde o meu ponto de vista, claro, porque precisa ter uma regra, precisa ter a gente precisa de critério, entendeu? Não dá para soltar informação dessa maneira tão indiscriminada e que cada um opine o que quiser e tudo vale. Quando você diz que o jornalismo é necessário, você acredita ainda na figura do jornalista como mediador, como gatekeeper da notícia? Eu acredito no jornalista questionador, no jornalista que levanta a pauta realmente para questionar tudo o que está acontecendo, para dizer o que não está legal. O jornalismo de denúncia, de investigação, eu acho ele super necessário. E, claro, quem trabalha com notícias todos os dias é uma coisa muito pesada e que às vezes nem mesmo o leitor tem consciência do que é, né? Todo esse trabalho de diariamente alimentar aquela pauta e trazer novos enfoques para o que está acontecendo no mundo. E é um esforço, é difícil fazer, né? Todos os dias textos sobre o mesmo assunto, principalmente gente que segue. Eu não tive essa sorte, eu tive sempre textos muito generalistas, eu nunca escrevi de um tema só concreto, então pude escrever, experimentar política, economia, cultura, tive muita sorte nesse aspecto, mas é um trabalho de dedicação, exige muito, né, de criatividade, de texto, de capacidade de contar uma história, que é sempre a mesma, né, só que vai tendo os seus pontos de desenvolvimento no andar da história. Então, é desafiador. Eu acho uma profissão ainda muito desafiadora. E o que você considera o seu trabalho hoje? O que é exatamente? Hoje eu trabalho com comunicação interna dentro de empresa, uma farmacêutica. Eu não faço comunicação só, eu cuido dos eventos deles dentro da empresa, para os funcionários também. E é uma multitasking, assim, o que eu faço. E é um pouco produto do que eu fiz na minha vida, né? Então, como você falou, a lista infinita de coisas. No começo, quando eu saí da faculdade, eu tinha muito esse objetivo claro na minha vida de ser jornalista e tinha muito a ver com provar para os meus pais alguma coisa, né? Com aquela parte de você ainda que quer dizer para o mundo que aqui veio. E esse esforço eu consegui chegar até onde eu cheguei por conta desse objetivo que eu tinha claríssimo na minha cabeça. Eu sempre fui muito determinada e eu consegui chegar lá.
Só que chegando lá, eu percebi que não era a vida que eu queria. Eu não queria estar numa redação 14 horas por dia, eu não queria perder cabelo, eu não queria perder quilo, não queria ficar estressada, sabe? Eu queria outras coisas, eu queria ter tempo para desfrutar a vida, sei lá, para fazer outras coisas, para os meus interesses, para escrever, para fazer curso, aprender línguas, viajar. E o jornalismo era muito complicado fazer tudo isso com jornalismo. Realmente é uma profissão que você ama e você dá tudo por essa carreira, por essa profissão. E tendo família, filhos, já começou, assim, eu comecei a notar que era muito difícil me manter no ritmo que o jornalismo diário exigia para o tipo de vida que eu queria levar. Então, por conta dessa incompatibilidade, eu acabei aprendendo a fazer outras coisas. Então, eu comecei a trabalhar com comunicação dentro de teatro, fazendo eventos, analisando economia e política de outros países para empresas que queriam investir em tal lugar. Então, assim, eu fui procurando coisas de comunicação que tinham a ver comigo, que faziam parte do meu leque de conhecimentos, que era muito amplo, para redirecionar um pouco a minha carreira. Então, e também isso com a maternidade, que também foram 8 anos bem complicados, assim, de trabalho, de me reencontrar mesmo, de descobrir o que eu queria fazer a partir de agora. Então, eu acredito que no jornalismo e na comunicação são setores que dá para você ter muita flexibilidade e um leque de possibilidades muito, muito amplo. Você pode trabalhar em rádio, você pode trabalhar em assessoria de imprensa, você pode estar dentro de um órgão público, você pode trabalhar direto no setor de comunicação de qualquer empresa, você pode estar num jornal. Todas essas saídas, eu experimentei todas para poder dizer o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, redação, para mim, foi muito bonito, eu achei o máximo, é uma coisa de ego muito boa, assim, você vê seu nome publicado, dá uma satisfação enorme, você vê seu nome estampado no jornal, é realmente para pai e mãe ver, sabe? Mas, por outro lado, você fala, tá, e todo o sacrifício que eu quase tomei bala de borracha e fiquei cega, sabe? Tipo, correndo da polícia, realmente vale a pena tudo isso? Então, você começa, depende também do que você faz, né? E isso me fez pensar muito, assim, foi uma decisão muito difícil para mim sair da redação, não foi fácil, porque era cumprir um sonho, né? Alcançar uma coisa que eu sempre quis e chegar lá em cima e falar, não era exatamente o que eu queria, né? E desviar e perceber que meus conhecimentos serviam para outras coisas também. Então, eu acredito que no andar da carruagem você vai vendo o que vai funcionando para você e o que não. Então, a faculdade te permite isso, né? Experimentar várias coisas e depois no mercado de trabalho aplicar esses conhecimentos para ver onde você se encaixa melhor. Você era muito estudiosa, teórica e rebelde, né? Que eu me lembre muito bem, que eu me lembro muito bem. Você tinha um foco, por exemplo, de quando você entrou na faculdade, quero fazer tal coisa, quero fazer política, quero fazer economia ou coisa parecida? Eu queria ser jornalista de guerra, eu queria cobrir, queria ir para fora. Eu sempre quis ir para fora. Meu negócio era ir para fora do Brasil, tal. Eu era muito assim, eu não via nenhuma possibilidade do Brasil para mim, não existia, sabe? Eu queria ir para fora. E essa coisa de morar fora era o que me empurrava a morar aqui na Espanha, basicamente, porque foi onde eu escolhi vir fazer o mestrado, né? E foi a minha motivação durante a faculdade para fazer iniciação científica e para conseguir a bolsa de estudos do mestrado. Então, uma coisa levou a outra, no final das contas. E como jornalista, também trabalhei aqui. Não foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei, naturalmente. Trabalhei de tudo, né? Como você mesmo falou, tradutora, fui cuidar de e-commerce, trabalhei com eventos, de tudo. Mas a comunicação como o grande centro, o foco de tudo. Então, é você escrever bem um e-mail, é você saber botar uma vírgula no lugar certo. Isso faz toda a diferença, sabe? Parece uma bobagem, mas não é. Tem gente que não sabe escrever e-mail nas empresas, e é uma necessidade básica, não sabe se expressar. Então, como é que pode ser isso, né? E eu vejo isso em todas as línguas, porque eu já também pude ter a oportunidade de escrever, tanto em italiano, como em espanhol, como em português, em inglês. Então, você acaba vivenciando todas as outras profissões que estão ali no teu satélite, que tem relação com você, e você começa a observar qual é o teu diferencial em tudo aquilo. Você percebe, realmente, eu tive uma formação sólida, que me permitiu ter esses conhecimentos, e a partir daí, o teu desenvolvimento é sem limites.
limites, é o que você for capaz mesmo de alcançar e querer e procurar fazer, né? Para mim, você seria professora. Você ia ser professora. Eu tinha essa visão de que você tinha uma pegada Ainda acadêmica. estamos em tempo, ainda estamos em tempo. Eu tenho ainda contato aqui em Barcelona com o meu diretor. Na verdade, eu já estou no nível intermediário. Eu preciso ter o avançado de catalão para poder dar entrada na papelada do doutorado. Tá aí, tá estacionado, mas pode ser que aconteça. Ô, Bia, o que, que você Vamos ver. diria, que você diria para a Bia lá de 2004, 2003? Você entrou na faculdade em 2003, 2003, né? Relaxa, menina. Não, não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque até quando dá errado, dá certo. É assim, sabe? Não tem. Você é otimista. Sempre foi. E eu sempre acreditei que as oportunidades aparecem para quem procura, entendeu? E eu nunca, até hoje, nunca encontrei emprego através de vaga de site, assim. Os trabalhos que eu consegui em todos os lugares foi batendo na porta. E isso o jornalismo te ensina a fazer, né? A ter cara de pau. Então, essa vergonha que eu perdi e que me ajudou muito na vida, eu acho que foi a grande porta aberta que eu tive, sabe? Para que tudo acontecesse realmente. Algum arrependimento de ter escolhido jornalismo? Não, não. Deveria ter, assim, se tivesse uma faculdade para escritores, eu teria preferido, assim, mas não tem, não tem. Tem gente que estuda letras para escrever, tem até um amigo nosso, o Felipe Lima, que estudou com a gente na escola, assim, na faculdade, que acabou fazendo mestrado, doutorado no FRJ, tá lá de professor de letras, tal. Assim, é muito próximo, né, uma coisa da outra, mas não é a mesma coisa. E eu gostaria, sim, de ter trabalhado muito mais, sei lá, todas as técnicas de escrita, que não é só, né, Uhum. jornalismo, lead e tudo mais. É muito mais amplo a parte de narrativa e tal. Mas isso foi uma. Acho que até hoje não existe esse tipo de curso que eu procuro. Então, é com a vida mesmo, é lendo, é tudo isso que você está vendo aqui atrás, é ler muito e aprender a fazer. Não, é isso, não tem o que fazer. É a vida. Parabéns, Bia, pelas escolhas que você fez. A gente começa num processo e vai alterando, né, conforme o tempo vai correndo. Muito feliz de falar com você, brigadíssimo, né? Isso aqui, a Ilô nos deu esse contato. Eu falei, cadê a Bia? Ela falou, vou passar o contato da Bia, que é nossa colega que está aí em Madrid, e saber todas A Elô essas coisas. também mudou de área, né? Mudou de área também. Mas na realidade, quando eu vejo essa mudança de área e eu faço a pergunta sempre, o curso de jornalismo te ajudou de alguma maneira? Porque tem sempre um feedback positivo, né? De como você falou, a possibilidade que ele te dá de atuação em várias vertentes, né? Eu acredito nisso e até hoje, para mim, faz a diferença. Não, não tenho nem o que dizer, porque todos os conhecimentos são úteis em todas as áreas, em todos os trabalhos que eu tive. Eu pude aproveitar sempre alguma coisa da faculdade, sempre. Espero que quando você voltar, dar um passeio aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você faça-nos uma visita. Será um prazer te receber Com aqui no Mackenzie, você certeza. sabe disso. Muito querida por todos nós, né? Foi um prazer dar aula para você, para sua turma. Acho que foi bastante gostoso também e divertido. Apesar da rebeldia, das broncas todas. Eu lembro uma vez eu saí da sala, não A dá mais gente para dar era aula para vocês. É terrível. impossível A dar gente aula. era terrível. Vocês conversam muito, não dá. Ah, foi um período muito legal e assim, o que eu me sinto muito privilegiada de ter estudado com o Léo, com o João, com tanta gente talentosa, sabe? Gente que eu admiro até hoje, com quem nunca perdi contato. Talvez eu tenha contato com, eu sei da vida de quase todo mundo da minha classe, assim, porque eu ainda mantenho contato com muita gente. E são pessoas muito talentosas, muito capazes, que têm textos excelentes. E, assim, eu realmente admiro as pessoas que estiveram ao meu lado nesses 4 anos e continuo acompanhando a carreira deles, porque são pessoas excepcionais. Tenho certeza que elas também te admiram. Beijo, Bia. Obrigado, viu, por esse bate-papo. Obrigada, obrigada a vocês. Até a próxima.